Boa noite a todos. Então, estamos dando sequência em mais uma apresentação, né, de nossos trabalhos online da segunda-feira, com o objetivo de não interromper, né, essa nossa interação, mesmo que seja virtual. Só reforçando, então, o aviso que a gente já passou no grupo do WhatsApp para todos os trabalhadores e frequentadores da casa, que em virtude do novo decreto, né, então da nova reavaliação da nossa região, de termos entrado, né, num maior risco de contaminação, aquele objetivo que nós tínhamos, que nós estávamos dando andamento de nos sábados estarmos atendendo presencialmente, a gente não vai conseguir fazer mais. Pelo menos pelos próximos 15 dias. Então, só para a gente reforçar esse aviso, né, e passar adiante, então, a todos aqueles que, porventura, ainda não tenham se inteirado do assunto, né, que nos próximos 15 dias, então, a gente não vai mais estar reabrindo aos sábados, né, os nossos encontros, então, vão permanecer só dessa forma online. Desde já, então, já agradecendo a oportunidade, né, desse encontro, de estarmos todos aqui envolvidos nesse propósito de dar continuidade ao nosso trabalho na doutrina espírita, o nosso trabalho de aprendizado e de evolução moral. A gente vai, então, estar falando na noite de hoje sobre a prece, né? Mais precisamente sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre pedir e obtereis. Então, esse é o nosso propósito na noite de hoje, falar um pouquinho de prece, para que a gente possa, nesse momento em que a gente está enfrentando a pandemia, principalmente, né, esse momento em que todos nós estamos um pouco mais suscetíveis a algum tipo de dificuldade mesmo, né, que a gente possa, então, estar recorrendo a essa ferramenta que é a prece, que é a gente pedir o auxílio de Jesus, de Deus nosso Pai, dos bons espíritos. Então, a gente vai começar essa apresentação da noite de hoje com uma prece, né, como é de costume. Então, peço para que todos possam elevar o pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Mais uma vez agradecendo, então, essa oportunidade de estarmos aqui falando de doutrina espírita, agradecendo a colaboração de todos aqueles que fazem com que a gente possa dar andamento, né, no nosso trabalho, mesmo que dessa maneira virtual. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, que a Tua paz e a Tua luz possa, então, nos acompanhar nesse momento em que aqui estamos para atender principalmente as nossas dificuldades morais, que todos nós ainda as temos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possa estar conosco nesse momento e que assim seja. Então, uma prece, né? Quando a gente fala de prece, normalmente a gente pensa em pedir, né? Num pedido, numa rogativa que normalmente a gente faz. Alguma coisa que a gente está precisando e que a gente vai, né, em algum momento elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai e tá pedindo por Ele alguma coisa. Então a gente vai falar sobre esses momentos em que a gente se dedica a elevar esses pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, em um momento de uma rogativa ou de um agradecimento ou até mesmo de um louvor. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é a prece, né, através da visão espírita, para que a gente possa, sempre que possível, se utilizar dessa ferramenta que é a prece. A gente pode se utilizar dela sempre que a gente necessitar e com certeza a gente vai ser auxiliado. Então, a nossa apresentação, ela fala, como eu já reforcei, sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí começa assim: o que é a prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Essa é
uma explicação dos Espíritos, então, que foi tirada do Livro dos Espíritos, da questão 659, que fala, então, das 3 coisas que a gente pode se propor, né, nesse momento da prece. Normalmente, como a gente já falou também, a gente tem mais a pedir, né, tá sempre pedindo por alguma coisa, porque somos, né, eternos pedintes. Então, a gente sempre que se acha em dificuldade, normalmente, né, quando a gente se acha em alguma dificuldade, a gente eleva o nosso pensamento a Deus, a gente pede para que a gente possa ser auxiliado, que a gente possa ser assistido nesse momento de dificuldade. Mas ela pode ser, então, não só para pedir, né, não só para a gente estar querendo alguma coisa ou querendo receber alguma coisa. A gente pode se pôr em prece para agradecer, né, por aquilo que a gente já recebe, por aquilo que às vezes a gente não tem nem noção de que a gente está recebendo, mas que a gente está assistindo o tempo todo, sendo assistido o tempo todo. Então, pedir, né, ele é lícito e a gente tem sempre que recorrer a isso quando a gente se achar em dificuldade, mas a gente tem que também começar a se propor a esses outros exercícios, né, do que é a prece, que é o louvor e o agradecimento, né. Quando a gente deitar, né, o mínimo que a gente deve fazer, né, ao se deitar todas as noites, né, a gente agradecer pelo dia que a gente teve, mesmo pelas coisas que não foram assim tão fáceis, né, que a gente, mesmo aquelas que foram mais trabalhosas, que a gente teve alguma dificuldade para resolver, ou que nem sempre a gente consegue resolver, por elas também a gente tem que agradecer, né? Porque normalmente são ensinamentos que a gente está ali recebendo, e é através desses ensinamentos, então, que a gente vai aprender a, a nos desenrolarmos, né, dessas amarras que a gente mesmo põe no nosso caminho. E também o louvar, né, que a gente, então, lembre-se, né, a cada dia de engrandecer a Deus, nosso Pai, né, a divindade que nos criou, que nos deu a vida, que nos proporciona a gente levantar e ter todas essas condições, né, no meio onde a gente vive, de estar trabalhando para a nossa evolução. A gente vai ver um pouquinho de cada um, para que a gente possa, então, entender exatamente o que seja cada uma dessas 3 coisas. Dando continuidade, o pedir. Pedir é o que fazemos para rogar em auxílio de alguém ou de nós próprios. Como exemplo, a melhora da saúde de alguém ou mesmo da nossa saúde. Então, como a gente já comentou também, somos eternos pedintes, né? Estamos sempre precisando de alguma coisa. E aí, nesses momentos, então, a gente lembra de elevar o nosso pensamento e de se colocar, né, nessa condição de estar pedindo um auxílio, ou para nós, ou para alguém, né? Certamente isso é louvável. O agradecer, que é o que fazemos para agradecer uma ajuda recebida, né, um objetivo atingido, por ter nos livrado de um perigo ou por ter recebido uma graça. Quando a gente falou, né, anteriormente, de que a gente, mesmo nos momentos que a gente esteja passando por alguma dificuldade, a gente tem que lembrar de agradecer a Deus, né, a oportunidade que a gente está tendo, porque é uma oportunidade de aprendizado. Então, não é só nesses momentos em que as coisas saem da maneira que a gente imaginava, né, que a gente recebeu a graça, ou que a gente atingiu o objetivo, ou por, né, a gente ter recebido tudo aquilo que a gente realmente recebe no dia a dia, mas também, então, agradecer até pelas dificuldades, né, porque a gente sabe que vão ser os nossos propulsores da melhora. E também daí tem o louvor, então, né, o louvar a Deus. E aí diz assim, é por ela que demonstramos o nosso reconhecimento a Deus, pela sua grandeza e de sua obra. Por ela mostramos nossa humildade perante o Criador. Esse louvor, né, esse louvar a Deus é uma coisa que a gente normalmente esquece de fazer, né? Mesmo quando a gente agradece pelos objetivos atingidos ou pelas coisas que a gente tem vivenciado,
Mas a gente não se lembra, né, de nos colocar nessa posição de humildade perante o Criador, de saber que, embora a gente possa pedir, a gente possa estar recorrendo a Ele, né, nos momentos em que a gente precisa de auxílio, a gente só vai receber conforme as nossas obras, né, pela sua grandeza, pela grandeza divina, que não trata nenhum dos seus filhos diferente, né, então, pela grandeza divina, pela superioridade desse Deus, desse Criador, a gente vai receber conforme as nossas obras. Mas esse louvar a Deus, né, esse enaltecer a sua obra, é uma coisa que a gente tem que começar a lembrar de fazer, né? A oportunidade que a gente tem de estar vivenciando, por exemplo, nesse planeta em que a gente tem tudo o que é necessário para a nossa vivência, para o nosso aprimoramento, né? Desde a condição da gente conseguir a alimentação, né, o alimento para o nosso corpo físico, até a oportunidade de convivências que vão, né, fazer com que o nosso propósito também de melhora ele aconteça a partir das nossas escolhas corretas, com certeza, né? Dando continuidade. Devemos nos esforçar para que nossas preces sejam mais para agradecer e louvar do que para pedir. Esse é um propósito que a gente teria que ter, né, como esse ser em busca de uma evolução, de um aprimoramento moral, um objetivo, né, da gente não ser esse eterno pedinte, da gente ter, já que a gente já tem essa noção, né, de que a gente recebe conforme as nossas obras, que a gente, então, ocupe a maior parte do tempo das nossas preces, né, nesse agradecimento das oportunidades recebidas e nesse louvor a Deus, né? Que a gente deixasse de pedir, principalmente tanto por nós mesmos, né? A gente sabe que uma prece em benefício a alguém que está passando por alguma dificuldade, ou seja, de males físicos ou espirituais, ela não deixa de ser uma forma de caridade, e essa caridade não nos custa nada praticar. Então, é lícito, né, que a gente se proponha nesses momentos, então, de prece, nos momentos, então, que a gente tirar para pedir, que a gente peça por alguém, né, ao invés de a gente só se preocupar com a gente mesmo ou com as nossas coisas. Mas que a gente deveria, então, se esforçar, né, mais para agradecer do que para pedir, né, para louvar a Deus, do que pedir coisas para nós, para nossa caminhada, para nossa... principalmente, né, quando a gente se eleva em forma de prece, normalmente a gente ocupa esse tempo da nossa prece mais para pedir, né? E normalmente são coisas que não são muito necessárias, né? Às vezes a gente se preocupa muito com o material e deixa, né, o processo evolutivo de lado na hora da gente fazer o nosso petitório. Então, que a gente possa repensar isso, né? E se utilizar da prece, que é uma ferramenta que está aí para nos auxiliar e para nos conectar com Deus, né? Nesse sentido, de estar buscando essa conexão realmente, ao invés de, né, de sermos os eternos pedintes. A prece não tem que obedecer a fórmulas específicas, a fim de não ser recitada maquinalmente. Melhor é que seja criada segundo as circunstâncias, de modo a refletir claramente o pedido de quem ora no momento da oração. Então, a importância da gente não recitar, né, preces, né, ou preces decoradas, que a gente, no momento em que a gente se dedicar à prece, que a gente se colocar nesse momento de conexão com Deus, né, que a gente possa falar com o nosso coração, né, das vivências momentâneas, daquilo que a gente está sentindo no momento, para que isso não se torne, né, como um processo automático, né, quando a gente recita uma prece ou uma oração decorada, a gente já está tão acostumado a falar aquelas palavras que a gente nem sequer pensa no significado delas, né. Então, por isso da instrução dos espíritos, né, de que a prece, quando a gente se propor nesse momento de prece, que a gente possa, então, se colocar mesmo naquela conexão, né,
no momento em que a gente está recebendo aquilo que a gente necessita, né? E pedindo exatamente aquilo que a gente está sentindo, aquela dificuldade momentânea que a gente está passando, se for um petitório, se for um agradecimento, que a gente consiga colocar, né, do fundo dos nossos corações aquele sentimento de gratidão, então que a gente possa se ocupar, né, nas nossas preces, mais de falar com os nossos sentimentos, com o que a gente está sentindo, do que, né, só recitar versos ou palavras que às vezes a gente não vê nem muito sentido nelas, né. Imaginais quase sempre que o que pedis na prece deve realizar-se por uma espécie de milagre. Essa crença errônea é uma fonte de uma imensidade de práticas supersticiosas e de muitas decepções. Quando a gente fala de prece, né, e principalmente, né, de pedidos, a gente até já ouve, né, algumas pessoas falar, né, algumas pessoas mais desiludidas, assim, né, com a vivência que tem, de que Deus não ou escuta, ou que Deus não assiste, ou que Deus esqueceu dela, né, nesse sentido, que fala então os espíritos, né, nesse contexto de que quando a gente pede alguma coisa que é muito absurda, né, e que a gente não tem merecimento, vai parecer que a gente está sendo esquecido por Deus, porque Deus não me atende, né? Mas é que nem a gente já comentou também, conforme o nosso merecimento, conforme as nossas necessidades é que a gente vai ser atendido, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa ou se ocupa de pedir uma coisa que, né, Deus não vê função nenhuma em nos proporcionar, porque sabe que a gente não vai, para nós aquilo não vai ser útil, né? Então, que a gente possa ter esse objetivo claro nas nossas orações, né? Não sair pedindo coisa que sem cabimento, né? Porque certamente a gente não vai receber. E aí, para não causar também, então, essa descrença, né? Essa falta de fé, porque aquilo que a gente não tem merecimento e que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, sabe que para nós não vai ter nenhuma função, a gente não vai receber, né? Então, para que a gente não tenha esse despropósito, né, nos nossos sentimentos, de depois ficar achando que a gente não é assistido ou que Deus esqueceu da gente, que a gente possa pedir as coisas, né, conforme as nossas ações, aquilo que a gente, do jeito que a gente caminha. Continuando. Também conduz à negação da eficácia da prece, porque o vosso pedido não é acolhido da maneira porque o entendeis. Concluís que era útil e então por vezes murmurais contra a justiça de Deus. Toda a prece chega a Deus, desde que feita com sinceridade e humildade, e desde que parta de um coração predisposto ao perdão, não importando o local em que seja feita. Então, o que vai importar no momento da prece é a nossa predisposição de conexão com Deus, né? A gente ter essa noção de que eu vou pedir aquilo que possa, né, estar ao meu alcance, e também tendo essa informação que é muito útil, né, que às vezes a gente diz que não ora ou não faz a prece porque a gente não está num local adequado, né? A informação que os espíritos nos trazem é de que não importa o local em que a gente se propor a prece, né? A gente pode fazer isso no momento em que a gente está na mesa, no momento da refeição, ou no momento em que a gente está no trânsito, porque lá no início, né, a fala que os espíritos nos traziam é essa: a oração é a conexão com o Criador através do pensamento. Então, quando a gente eleva o pensamento a Deus, aos bons espíritos, a gente já está em prece, a gente já está em oração. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Então, que a gente possa ter essa certeza de que a gente vai ser assistido, independente do local em que a gente se predispor a orar. Claro que quanto mais a gente puder relaxar, que a gente puder estar entregue àquele momento, melhor, né? Até para que a gente possa sentir, né, realmente aquilo que a gente está se propondo. Mas não tem necessidade da gente ter, ou estar num templo, ou estar em algum local específico, né? A gente pode
fazer essa conexão com Deus em qualquer momento, em qualquer situação em que a gente se encontra. Desde que a gente eleve o nosso pensamento, então, a Deus, né? Nesse sentido de que estamos nessa conexão firme e nessa confiança mesmo, né? De que a gente vai ser atendido se a gente tiver merecimento. Quando a gente fala também, né, em atender as nossas preces serem atendidas, e a gente sempre fala, né, e reforça, conforme a nossa necessidade, o nosso merecimento, porque a gente sabe que o nosso universo, né, a nossa vivência, a nossa criação, né, que Deus, na sua perfeição, na sua bondade, Ele nos criou, né, com um propósito de evolução, nos deu todas as ferramentas para que isso aconteça, mas a gente é regido por leis divinas, as leis naturais, né? E que essas leis, elas não se modificam ao nosso bel prazer, né? Porque senão a gente estaria, né, contradizendo uma das características de Deus, que é misericordioso e é justo, né? Sendo Deus justo, né, ele vai, e misericordioso, ele vai nos atender, então, conforme as nossas vivências, né? Então, não adianta a gente fazer só coisas erradas, andar sempre pelo caminho do orgulho, do egoísmo, não pensar em ninguém e tá pedindo coisa para Deus, né? A gente vai receber conforme o nosso merecimento, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Por causa, então, das leis que Deus estabeleceu, né, para que a gente possa caminhar com diretrizes, né? E aí diz assim: pensam outros que, tendo Deus estabelecido leis eternas, às quais todos os seres estão submetidos, não as pode derrogar para conceder os pedidos que lhes são feitos. Há uma verdade incontestável: Deus não altera nem suspende para ninguém o curso das leis que regem o universo. Sem isso, a ordem da natureza seria incessantemente perturbada pelo capricho do primeiro que chegasse. Então, né, não vai ser porque a gente está pedindo, se a gente não está merecendo, que a gente vai receber, né? A gente é regido por essas leis, né? Então, a gente tem que caminhar dentro delas para que a gente possa estar recebendo o auxílio, recebendo aquilo que a gente necessita sempre que a gente precisar. A gente tem o livre-arbítrio, né? Que é sabido por todos nós. Então, muitas das vezes, né, as dificuldades que a gente enfrenta, elas são consequências das nossas escolhas, né? Então, justamente mais uma das leis divinas, a lei de causa e efeito. Eu não vou conseguir mudar essa lei se eu não fizer nada para me melhorar, né? Se eu não fizer boas escolhas. E aí diz assim: o livre-arbítrio é uma das prerrogativas do homem, desde que é livre para ir à direita ou à esquerda, de agir conforme as circunstâncias, seus movimentos não são regulados como os de uma máquina. A gente pode escolher, né, as decisões que a gente vai tomar. Se eu vou pelo caminho mais fácil, do orgulho, do egoísmo, que só penso em mim, ou, né, se eu pego aquele caminho que às vezes pode ser um pouco mais dificultoso, mas que é de auxílio, de caridade, de tentar me melhorar, de buscar minha melhora moral, né, diariamente, né, através da caridade, do fazer o bem, de auxílio. Então a gente tem essa prerrogativa de escolha, né? Conforme as nossas escolhas, a gente vai vivenciar as situações na nossa caminhada. Então, se a gente só faz a escolha errada, se a gente se utiliza do nosso livre-arbítrio só para dificultar a nossa caminhada, não adianta a gente estar querendo que Deus, né, no momento de prece, nos escute, nos auxilie, né, e faça com que a nossa vida seja um mar de rosas, né? Porque a gente vai receber conforme as nossas escolhas, as decisões e os caminhos que a gente optar. Então, nessa questão do livre-arbítrio, a gente tem que ter muito claro isso, né? A lei de causa e efeito é que vai reger os nossos merecimentos, né? A gente pedir e vai receber. Conforme faz ou não faz uma coisa e conforme a faz de uma maneira ou de outra, os acontecimentos que disso dependem seguem um curso diferente, visto que são subordinadas às decisões do homem.
não estão submetidos a fatalidades. Então, as coisas não nos acontecem por acaso, né? Elas acontecem por nossas escolhas. Os que são fatais são os que são independentes da nossa vontade, mas todas as vezes que o homem pode reagir em virtude do seu livre-arbítrio, não há fatalidade, né? Então a gente vai fazer as nossas escolhas, a gente vai fazer as nossas preces, vai, né, andar no nosso caminhar de uma maneira, e aí a gente vai estar sempre em conexão com Deus. O ideal é que a gente escolha sempre o caminho reto, né, o caminho do bem, para que quando a gente for solicitar essa ajuda do alto, a gente com certeza receba, né? No limite das coisas que depende da vontade do homem, Deus pode, pois, sem derrogar suas leis, conceder de uma prece, quando é justa, e cuja realização pode ser útil. Mas acontece muitas vezes que ele julga sua utilidade e a sua oportunidade de modo diverso que nós, razão porque nem sempre permite. Se ele aprouver atendê-la, não é modificando os seus decretos soberanos que o fará, mas por meios que não saem da sua ordem geral. Se assim não podemos exprimir os espíritos executores de sua vontade, e são então encarregados de provocar as circunstâncias que devem levar ao resultado desejado. Muitas das vezes, né, a gente está lá no nosso pedido, a gente está lá na nossa prece, no nosso momento de oração, e a gente pede alguma coisa que não seja conveniente, né, que a gente julga que seja conveniente ou que a gente se ache merecedor de receber. Mas, né, as coisas nem sempre se dão conforme a nossa vontade, né? Muitas das vezes aquilo que a gente pede, ela está muito fora do que a gente realmente necessita, né? E nesse caso, então, né, Deus não vai nos atender. Ou se nos atender, ele vai nos atender de uma maneira em que possa ser útil para nós. A gente sempre usa um exemplo muito clássico, né, e que é de fácil entendimento de todos nós. Quando a gente pensa, né, nos nossos filhos, a gente tem lá uma criança muito pequena ainda, que recém começou a caminhar, por exemplo, né, dentro de casa. E vai até a cozinha e pega uma faca, né, e sai pela casa andar com aquela faca na mão. A gente não vai deixar que aquela criança ande com a faca na mão, porque a gente sabe que é perigoso e que aquilo pode, né, causar um acidente e que pode ser muito desfavorável para aquela criatura, né? Então a gente, como pais zelosos que somos, não vamos, né, deixar que aquela criança ande com a faca pela casa. Da mesma maneira é Deus conosco, né? Às vezes a gente pede uma coisa que é tão impossível, né? Que Deus, né, coloca um limite nisso, né? E aí é o que acontece com a gente, que às vezes a gente recebe a gente é atendido, mas não, né, da maneira com que a gente achava adequado, né, na nossa pequenez. E a gente recebe, então, conforme a nossa necessidade, né, conforme aquilo vai ser útil para a gente. Outro exemplo também fácil da gente entender é quando a gente, por exemplo, sai para uma viagem, né, de carro. A gente se programa para viajar com a família, né, coloca as coisas no carro, sai todo mundo feliz da vida para nossa viagem, né. E aí, em dado momento, né, a gente, na hora de sair para essa viagem, a gente provavelmente, né, eleva o pensamento em prece, pede a Deus, pede a alguns espíritos que nos acompanhem, para que tudo dê certo na nossa viagem, que a gente possa chegar ao nosso destino, assim, todo mundo da nossa família, aqueles que estão conosco, né, o mais perfeito possível, né. E aí a gente está andando numa rodovia e em dado momento, por exemplo, fura um pneu do nosso carro, né? Aí a gente não acha que a gente sem nenhuma intercorrência, né? A gente vai lamentar porque o pneu furou, porque a gente vai ter que parar e vai atrasar a viagem, vai atrasar a chegada por causa daquele percalço, né? A gente para, a gente troca o pneu, a gente continua a nossa viagem e lá adiante a gente percebe um acidente, um engavetamento com muitos veículos em que muitas pessoas sofreram danos materiais e até danos físicos, né? A gente não foi atendido na nossa prece? Claro que foi, porque se a gente poderia sermos nós, né,
a estarmos naquela condição no meio do acidente se o pneu não tivesse furado, se a gente não tivesse dado aquela parada para fazer a troca de pneu e para que a gente pudesse depois dar continuidade na nossa viagem. Então, esse exemplo fica claro, né, de que a gente é atendido na nossa prece, a gente recebe aquilo que a gente pediu, não exatamente da maneira que a gente gostaria, mas né, a gente recebe aquilo que a gente solicitou na prece. Então, que a gente possa, né, aquilo que a gente já falou lá no início, né, agradecer até pelas dificuldades, porque aquelas dificuldades que a gente enfrenta, em algum momento a gente vai ver que teve uma valia e que foi necessário para a nossa caminhada. Quase sempre, esse resultado requer o concurso de algum encarnado. É pois esse o concurso que os espíritos preparam, inspirando os que devem nele cooperar, e pensando em uma ação, incitando-os a ir a um ponto e não a outro, provocando encontros propícios que parecem devidos ao acaso. Ora, o acaso não existe nem na assistência que se recebe, nem nas desgraças que se experimenta. Que são tudo questão de escolhas, né? E aí, nessa condição, né, de que a gente recebe, às vezes, o auxílio de um outro encarnado, e a gente, às vezes, não entende, né? Porque Deus se utiliza, né, da nossa vivência, dessa nossa convivência, para um auxiliar o outro. Quando a gente pede um auxílio, às vezes, numa uma dificuldade financeira, né? E aí a gente, né, pede para que Deus nos auxilie, para que Deus nos ajude naquela dificuldade. Não é difícil da gente ver ou de, né, da gente receber o auxílio de algum amigo, de algum conhecido que nos propõe a ajudar. Então é Deus se utilizando, né, daqueles que convivem conosco para nos atender nas nossas preces e nas nossas súplicas, né? De o mesmo modo, podemos ser nós, né, os requisitados, para ser o auxílio de alguém. Então, quando a gente se perceber alguma dificuldade de alguém e que a gente perceber que a gente pode ajudar, que a gente não se abstenha disso, né? Porque pode ser, né, a providência divina, os bons espíritos se utilizando de nós para atender a prece de alguém. Então a gente tem que estar atento a isso também. E sempre que for possível auxiliar, que a gente conseguir ajudar alguém, que a gente faça, né? Porque a gente vai estar, então, sendo o instrumento, né, da vontade divina, às vezes para auxiliar uma criatura que está em desamparo, em desespero. Já finalizando, então, fica a conclusão, né? De que as nossas preces, elas são atendidas por Deus através dos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Os espíritos ouvem-nos as preces, qualquer que seja o lugar onde se encontre, e as reportam a Deus, desde que ela seja lícita, né? Que nem a gente já viu até aqui. O poder da prece está no pensamento, independente de sua forma, das palavras utilizadas, do lugar e do momento em que a proferimos. Os espíritos nos suprem a energia que porventura nos falte, para dar eficácia àquela que nos julgam merecedores dessa graça. Então, quando a gente for merecedor, quando a gente estiver trabalhando para receber o auxílio, a gente vai receber sempre. A gente pode ter essa confiança, né? A gente vai estar sempre sendo assistido, desde que a gente faça por onde também. Né? Esse é um objetivo da doutrina, de nos esclarecer que as nossas preces, elas não ficam sem respostas, embora às vezes a resposta não venha da maneira que a gente queria, mas a gente está sempre ali nesse objetivo, né, de receber o auxílio, de, se possível e quando possível, quando nos for solicitado, a gente também ser o auxílio de alguém, já que a gente viu, né, que a gente pode ser utilizado então como um instrumento de auxílio, né. Esse é o convite, então, para que a gente possa, né, nos mantermos centrados, com os pensamentos elevados, que a gente possa ter essa consciência de que a gente vai receber conforme aquilo que a gente faz por onde, né? A gente também, quando fala em prece, em pedir e obtereis, a gente tem que deixar claro que esse pedir e obtereis não nos coloca, né, nessa
condição de aguardar, simplesmente, né? Vou lá, faço a minha prece e vou ficar esperando, sentado, receber. Não, né? A gente sabe que a prece, ela é ação, né? Esse contato, essa elevação de pensamento com Deus, mas também ela é o objetivo que a gente tem de estar buscando, né? Sempre que possível, os nossos desejos, as nossas vontades e buscando aquilo que a gente tem necessidade de receber. A mensagem, então, ela foi tirada do Livro dos Espíritos, questão 659, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, e também da Revista Espírita, de maio de 1866, quando Kardec fala num dos artigos a respeito da prece. Só para encerrar, então, a gente vai ler uma mensagem desse livro, Convites da Vida, Joana, que fala sobre o convite à oração. Aí diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Nenhum motivo, por mais pode constituir impedimento. Razões expressivas não há que se transformem em peço. Atribulações que te assoberbam não significarão óbice ao ministério renovador. Todas as coisas sob a sua claridade mudam de aspecto e as características antes deprimentes, sombrias, sofrem significativas transformações, ressurgindo com tonalidades muito diversas. Ante a dúvida ou a ulceração moral, constitui segurança e bálsamo refazente. Mister, porém, fazer uma pausa no turbilhão, não permitindo que o carro do desespero continue correndo sem brida, para encontrar um local de realizá-la. Condição adequada para culminar o objetivo superior da sua encarrega. É possível improvisá-la, qual se for um atendimento de urgência em situações de combate. Terapêutica preciosa, solicita maior dosagem de cuidados para colimar resultados mais poderosos. Esse antídoto a qualquer mal é a oração, a pausa refazente em que o espírito aturdido salta as barreiras impeditivas colocadas pelas turbações de toda a ordem, a fim de alcançar as usinas inspirativas do mundo do excelso. Arrimo dos fracos, amparo dos combalidos, sustento dos sofredores, dínamo dos heróis, vitalidade dos santos, perseverança. A oração é o interfone por meio do qual o ser humano fala aos ouvidos divinos e por cujos fios recebe respostas sublimes. Faz um intervalo nas lutas quando te permitam as possibilidades e convida-te à oração, a fim de poderes prosseguir intimorato pelo caminho da redenção. Obrigarás, então, melhor entendimento sobre as coisas, fatos e pessoas. Que a gente possa, então, né, todos nós, cada um no momento em que se acha necessitado, fazer essa conexão com o Mestre, né, com o Divino. Nós estamos passando por um momento de dificuldade, né, onde todo o planeta passa por um desalinho normal, supostamente criado por nós mesmos, mas que a gente tem que enfrentar. Então, que a gente possa, nesse momento de dificuldade da pandemia, das dificuldades financeiras, das dificuldades da saúde, lembrar, né, de que Deus, nosso Pai, está aí para nos auxiliar. E se a gente estiver caminhando no caminho reto, caminhando na busca da evolução espiritual, a gente com certeza vai receber esse auxílio. Que a gente possa, então, estar atentos, né, para receber essas respostas do divino e que a gente possa, então, se programar, né, para entender e buscar essas respostas. Vamos só, então, fazer uma prece agora de agradecimento, né, para a gente encerrar essa nossa conversa. Elevando cada um de nós, o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e agradecendo por essa oportunidade que cada um de nós teve nesse momento. Rogai por nós todos, Senhor, para que possamos passar pelas dificuldades
e que estamos todos nós no planeta enfrentando da melhor maneira possível, com aprendizado, com tolerância, com entendimento. Que a tua paz e a tua luz nos proporcione esse aprendizado. E que assim seja.